Olá! Seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Hoje vamos mostrar o trabalho do Juizado Especial Móvel de Fortaleza. A unidade atende casos de acidentes de trânsito quando não há vítimas. Você vai conhecer também as publicações da editora do Tribunal de Justiça do Ceará e as instituições beneficiadas com a doação de papel. Fique com a gente, o Judiciário em Evidência está no ar. A editora do Tribunal de Justiça do Ceará publica obras jurídicas que servem de fonte de pesquisa para operadores do direito, acadêmicos e estudantes. Um dos destaques é a coletânea de liminares, primeiro volume da coleção Direito Vivo. A publicação de 595 páginas é considerada inédita na literatura jurídica brasileira porque apresenta decisões monocráticas de juízes e de desembargadores. O leitor pode conferir matérias sobre ação civil pública, despejo, direito do consumidor, concurso público, licitação e saúde pública, entre outros temas. As liminares foram proferidas por magistrados da Justiça Estadual. Destaque ainda para a revista de pareceres administrativos. A obra tem 164 páginas com pareceres elaborados pela consultoria jurídica da presidência do tribunal. A publicação é considerada inédita no judiciário cearense. Os dois livros foram lançados em novembro de 2012, durante a 10ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Além disso, a editora do TJCE passou a ser responsável pela publicação do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado e da Revista de Jurisprudência do Tribunal, elaborada pela Comissão de Jurisprudência e Biblioteca. A editora, que foi oficializada em setembro de 2011, é responsável também por outras publicações da Justiça do Ceará. O Tribunal de Justiça do Ceará doa as petições entregues em papel e transformadas em arquivos digitais. O descarte é feito somente quando os responsáveis não retiram os documentos dentro do prazo. O descarte é feito desde outubro de 2012. O procedimento inicia com a publicação de edital no Diário da Justiça eletrônico. Os interessados têm até 45 dias para retirar os documentos. Após esse prazo, o material é picotado e encaminhado para doação. Até agora, 81 editais foram publicados. Cerca de 10.000 petições devem ser descartadas até março. A doação beneficia as associações dos agentes ambientais Rosa Virgínia e dos catadores do Janguruçu, em Fortaleza. A Rosa Virgínia foi criada em 2002 por iniciativa das mulheres do bairro Parque Santa Rosa. A entidade recolhe material descartável e distribui para a indústria de reciclagem. Nós temos 11 famílias diretamente aqui na associação, mas trabalhamos com a comunidade, né? Que aí chega em torno de umas 50 pessoas que trabalham todo dia com a catação. Então seria muito interessante que todas as secretarias estaduais, todas as secretarias municipais, todos os órgãos federais aderissem a essa coleta, fizessem esse trabalho de não pegar o seu material reciclável e colocar no lixo, e sim destinar às associações de catadores. Estaria beneficiando o meio ambiente, estaria beneficiando todas as famílias catadoras de material reciclável, no sentido que o catador não precisa estar na rua, puxando a carrocinha que é pesada, né? E o material já vindo para o galpão, a gente já trabalha mais na sombra, já tem uma outra qualidade de trabalho e melhoria de renda. O descarte de documentos digitalizados é resultado da virtualização de processos judiciais. Além disso, faz parte das ações de responsabilidade socioambiental do Judiciário cearense. Você vai ver a seguir como funciona o Juizado Especial Móvel de Fortaleza. Voltamos já! A terceira vara da comarca de Itapipoca já está funcionando. A unidade judiciária foi instalada no dia 5 de fevereiro. O Juizado Especial Móvel de Fortaleza resolve conflitos envolvendo acidentes de trânsito sem vítimas. O serviço funciona há mais de 16 anos. Criado em 1996, o serviço conta com 4 viaturas e atua 24 horas. As equipes de conciliação se deslocam pela cidade para resolver os casos de acidentes sem vítimas. Nos últimos 2 anos, foram mais de 13.500 atendimentos. No mesmo período, o número de acordos chegou a mais de 11.300, ou seja, 83,74% de sucesso. Quando o acordo não ocorre no local do acidente, a audiência é marcada para o 10º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza.
ao qual o juizado móvel é vinculado. Os telefones de contato são 8778-2161, 8778-2162, 8778-2163 e 8778-2164. Aqui com a gente está o juiz Mário Parente Teófilo Neto, titular do 10º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza e coordenador do Juizado Móvel. Seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Juiz Mário Parente, em que situação a pessoa deve acionar o Juizado Móvel? O Juizado Móvel deve ser acionado sempre que houver ocorrência envolvendo colisão de veículos de via terrestre dentro da cidade de Fortaleza. É interessante observar que as pessoas físicas podem acionar o juizado, assim como também pequenas empresas, microempresas. As empresas que não se enquadram dentro desse contexto não podem propor ações no juizado móvel, mas podem ser parte demandada no juizado. Porque, de um modo geral, o juizado móvel, como integra o cenário dos juizados especiais, é voltado notadamente para as pessoas físicas e para as pequenas empresas. E qual é a estrutura do juizado móvel? O juizado móvel conta com a estrutura atualmente de 4 veículos que são acionados mediante o chamamento do interessado via telefônica, que se dirige ao local e nesses veículos há um conciliador, há um oficial de justiça, um policial muitas vezes acompanha, para que, em comparecendo no local do sinistro, se faça todo o trabalho do processamento da ação de reparação de danos. O senhor estava falando sobre a atuação na capital. O Juizado Móvel atua somente aqui em Fortaleza? Sim, o projeto, desde a sua criação, e aí voltamos para o ano de 1996, tem como parâmetro e como área de atuação apenas os limites da comarca de Fortaleza. No dia 22 de novembro do ano passado, o Juizado Móvel de Fortaleza completou 16 anos de atuação, de funcionamento. Que balanço o senhor faz sobre esse tempo de atuação? Um balanço muito positivo que nós fazemos, porque ao longo desses 16 anos, para que você tenha uma ideia, foram processadas cerca de 90 mil ações. O que significa dizer que, se não houvesse o juizado móvel, toda essa gama de processos certamente iria desaguar junto ao Poder Judiciário de primeiro grau e de segundo grau. Uma vez que, analisando essas ações para o juizado móvel, esses processos são resolvidos a nível de primeira instância e, quando há recurso, esses recursos são direcionados para as turmas recursais e não para o Tribunal de Justiça. Então, assim, o funcionamento do juizado móvel tem evidenciado, na prática, um enxugamento de processo, uma prestação jurisdicional voltada a evitar litígios, tanto no Poder Judiciário de primeiro grau quanto de segundo grau. Além disso, é interessante observar também o elevado percentual de acordos que são realizados. Nesse universo de cerca de 90 mil ações propostas, temos um percentual aproximado de 88% de conciliações que ocorrem. O que significa dizer na prática? Quando a situação não é resolvida no local do acidente, ela é resolvida na primeira audiência que é designada. Em média, cerca de 3 a 4 meses no máximo após o acidente ter ocorrido. Nós faremos um rápido intervalo e daqui a pouco continuaremos a entrevista com o juiz Mário Parente, coordenador do Juizado Móvel de Fortaleza. Não saia daí. A certidão criminal negativa pode ser solicitada no site do Tribunal de Justiça. O link está disponível na seção Acesso Rápido. Estamos de volta. O assunto em debate é o juizado móvel e o nosso entrevistado é o juiz Mário Parente. Agora há pouco nós estávamos falando sobre o percentual de acordos. O senhor falou que é bastante elevado. Em quanto tempo o acordo feito no local do acidente é homologado? Bom, a homologação se dá através do processo eletrônico, porque hoje toda a justiça de primeiro grau, a nível de juizados especiais, se encontra em face do processo virtual. Então, o juizado móvel não é uma exceção a essa regra. Então, uma vez ocorrendo a conciliação no local, o processo é cadastrado e imediatamente já é passível de homologação. Às vezes temos homologações com 24 horas, com 48 horas, mas é um tempo muito rápido para que esses processos sejam chancelados pelo juiz, pela autoridade judiciária, e com isso, por fim, definitivamente, a demanda. Vale ressaltar que essas sentenças homologatórias, por força de lei, elas são irrecorríveis. O que é que isso significa dizer? Dentro desse percentual que nós falamos, de 88%, não há possibilidade de recurso, né? O que significa um enxugamento ainda maior
dentro da estrutura judiciária. Juiz Mário Parente, quando o acordo não é possível, qual é exatamente o passo seguinte? Bom, não havendo a conciliação, é marcada uma audiência, e aí junto ao juiz, né, uma audiência de instrução e julgamento, onde há a colheita das provas, notadamente as provas orais, que as partes tenham a apresentar, provas documentais também. E em cerca de 95% dessas audiências de instrução que são marcadas, a sentença é prolatada no ato da audiência, de modo que nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o tempo, em média, que o processo tramita no juizado, quando não há acordo, é de, no máximo, cerca de 120 dias até a decisão judicial. O que não quer dizer que a parte tenha recebido o seu crédito, que tenha havido a reparação ao seu direito, porque após essa sentença, inicia-se a fase da execução, quando não há o cumprimento espontâneo pela parte vencida. E pode caber recurso, no caso dessa decisão de mérito, sim, pode caber recurso, é o chamado recurso inominado, direcionado às turmas recursais. Quantas ocorrências, em média, são atendidas por mês? Bom, em torno de 600 processos, né, nós temos iniciado a cada mês. E essa estrutura do juizado realmente só consegue vencer essa demanda, que é muito alta, devido ao número de conciliação, que também é bastante elevado. Porque você imagine a cada mês 600 novos processos, né? Só contamos com o juiz, só há 4 viaturas, enfim, não é uma estrutura tão grande assim para a cidade de Fortaleza, que conta com 2,5 milhões de habitantes aproximadamente. Mas como há essa performance elevada de conciliações, esse número consegue ser vencido pela estrutura do judiciário. Ao longo desses 16 anos de atuação do juizado, o senhor percebeu assim, um interesse maior da população na conciliação? Certamente. Esse é um dado que se observa que tem crescido a cada ano. Não só por conta do trabalho do juizado móvel, de certo modo, já ser de um certo conhecimento da sociedade fortalezense, mas também por força de todo um trabalho que vem sendo feito há cerca de 7 anos aproximadamente, a partir do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a importância da conciliação para os processos judiciais. Pode-se dizer que há uma certa mudança na cultura do operador do direito no trato dessas ações. Processo que antes era visto como um mecanismo que só poderia ser solucionado através do contencioso e da sentença judicial, processo vinculado a duelo, vinculado a litígio propriamente dito, hoje é encarado muitas vezes sob a perspectiva dessa solução alternativa que é o acordo, que retrata exatamente uma solução trazida para o processo, não por um juiz, não pela autoridade ou pela imposição do Estado, mas sim uma solução construída a partir da base por aqueles que são os mais indicados para construir a solução, que são aquelas pessoas que vivenciam aquele problema. Ninguém melhor do que aquele que está dentro do problema, sofrendo os seus efeitos, as suas causas, para que possa dar uma opinião, para manifestar a sua vontade sobre como aquele desfecho deve se encerrar. E a conciliação tem apontado isso. As próprias pessoas envolvidas, atingindo esse nível maior de maturidade e de consciência sobre o litígio, eles próprios trazendo a solução para dentro do processo judicial. Certamente a sociedade fortalezense, o Brasil como um todo, através desse trabalho que vem sendo desempenhado ao longo dos anos de conscientização da conciliação, tem revelado um nível melhor e de maior efetividade na solução dos litígios. E nesse contexto de conciliação, o juiz também acaba atuando como um pacificador? Certamente. Essa é uma outra mudança de paradigma que se tem observado ao longo dos anos, né? A autoridade judiciária, muitas vezes vista pela parte com certo temor, né? Como aquele que dita e que impõe um desfecho para o processo, vem sendo olhado, vem sendo entendido com essa feição de pacificador, um instrumento colocado ali à disposição dos litigantes para coordenar, né, essa conversação acerca do diálogo em prol da conciliação. É um indutor do acordo. Na verdade, o julgador, diante dessa perspectiva conciliatória, ele apenas motiva as partes, esclarecendo-lhes e dando o que elas necessitam, o aparato teórico do qual elas necessitam,
para que possam chegar a um desfecho favorável, tanto a um quanto ao outro. Há pouco, no bloco anterior, o senhor havia falado em 4 equipes. Existe alguma previsão de ampliação dessa estrutura? Há sempre a necessidade de se ampliar os quadros do Poder Judiciário como um todo, né? Nunca nós temos um número de juízes suficientes, nunca nós temos um número de servidores suficiente, porque as demandas elas tendem cada vez mais a aumentar, quer pela conscientização das pessoas quanto aos seus direitos, o aumento da população, seguramente, né? E o acesso ao judiciário que tem ao longo do tempo sido mais facilitado cada vez mais. Há sempre essa necessidade, mas temos que ser realistas, né? Trabalhamos também com um olhar na realidade. Há um custo, muitas vezes, que exige essa ampliação. Na medida do possível, ainda conseguimos, de certo modo, atender às necessidades. Não vou dizer que as ocorrências elas são resolvidas em 30 minutos, né? Na sua totalidade, ou em menos de 1 hora. Acontece muitas vezes da parte aguardar um pouco mais, depende do horário, depende do dia da semana. Mas para a nossa realidade de hoje, essas 4 viaturas têm razoavelmente atendido à necessidade do nosso jurisdicionado. Por falar em horário e dia da semana, esse serviço funciona 24 horas? Seguramente. O serviço do juizado móvel ele pode ser acionado diariamente durante todos os 365 dias do ano, em qualquer horário do dia ou da noite. Há uma presença do juizado, muitas vezes, em determinados horários. Falou-se há pouco de pacificação e dessa mudança de compreensão da prestação jurisdicional. E muitas vezes o juizado móvel desempenha também esse outro papel, o papel acolhedor, por exemplo. Imagine se está numa via pública às 2, 3 horas da manhã com um desconhecido, muitas vezes com um diálogo que não é um diálogo amistoso, né? E de repente a pessoa se vê só ali, de certo modo, desamparada. E a mera chegada do juizado já retrata ali um acolhimento, né? Um acolhimento do próprio Estado. Esse Estado que processa, esse Estado que julga, esse Estado que apena, é o mesmo Estado também que acolhe e que socorre, dentro dessa mesma estrutura do Judiciário. É um papel importante também que o Judiciário tem desempenhado, porque retrata exatamente a necessidade de se proteger o cidadão. E literalmente aí se vê a Justiça chegando junto, né? Saindo do seu palácio da Justiça e indo à via pública ao encontro realmente do cidadão, da população. Acaba sendo, então, um serviço essencial para a população, ainda mais numa cidade como Fortaleza, onde cada vez mais carros estão transitando também. Sem dúvida, é essencial, um serviço pioneiro também. O juizado móvel é um tipo de prestação jurisdicional ímpar, não se conhece no mundo, né, nos outros países, iniciativa nesse parâmetro, né? O Brasil realmente está na vanguarda e pode-se dizer que é um modelo de prestação jurisdicional, um modelo de conhecer o direito e de fazer valer o direito, tipicamente, genuinamente brasileiro, e a tendência é se consolidar cada vez mais. Agora, vale lembrar que deve ser acionado o juizado quando não há vítimas, não é isso? Certamente, não havendo situações de vítimas. Por quê? Porque no caso que há vítimas, há uma lesão que necessita de cuidados médicos, hospitalares, até por uma questão de humanidade, deve se priorizar a saúde do cidadão, né? Presta-se esse socorro médico hospitalar para que depois, então, o juizado móvel possa desempenhar algum papel. Não obstante isso, há situações em que há o socorro, mas a própria pessoa interessada deixa alguém lá, um representante, às vezes, ou um parente, enfim, um amigo, que possa fazer valer ali a sua vontade e tomar a frente dos trabalhos dentro da tentativa de conciliação. Em muitos casos, mesmo através do socorro da vítima no acidente, um terceiro de sua confiança pode desempenhar esse papel, tem desempenhado e tem sido de certa eficácia. Juiz Mário Parente, tendo visto também o crescimento de outras cidades, de outras comarcas que não Fortaleza, existe alguma pretensão ou previsão de que o serviço também seja implementado em outras comarcas? Bom, a minha atuação jurisdicional ela se restringe à comarca de Fortaleza, mas penso que, se não existir atualmente, é uma tendência que nas grandes cidades do interior, né, lembro aqui, por exemplo, o Juazeiro, a maior delas, né, ou comarca de Sobral, quem sabe, no futuro possa contar com esse serviço, porque a tendência é de que as demandas aumentem cada vez mais, e esse serviço, comparado com o benefício que ele gera, é um serviço menos dispendioso, e é um serviço que contribui, sobremodo, hoje, com o maior problema do Poder Judiciário,
qual seja o grande número de ações, o grande acervo processual que há tramitando nas varas judiciais e no Tribunal de Justiça. E através do juizado móvel, como falamos há pouco, há esse enxugamento dos processos. Então, no sopesamento, né, daquilo que pode acontecer de positivo ou de negativo, sem dúvida alguma, algum custo que se tenha com a implantação do juizado, ainda assim, é mais viável e é recompensador para a estrutura do Poder Judiciário e, principalmente, para o jurisdicionado, que é o destinatário maior, principal desse serviço. Acabam sendo, então, inúmeros os benefícios, tanto para a Justiça como para a população. Inegavelmente. E daí porque o saldo tem sido positivo e a consolidação desse serviço tem ocorrido cada vez mais. Então, agora vale lembrar os números para que você possa acionar, caso necessário, o juizado móvel. Os telefones são 8778-2161, 8778-2162, 8778-2163 e 8778-2164. Juiz Mário Parente, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações, acesse www.tjce.jus.br. O nosso perfil do Twitter é @TJCE Notícias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.